eu já peguei meu papel e caneta aqui, porque já tem que começar a anotar. Meu irmão, você falou uma coisa aqui, eu nunca ouvi você falar isso, Tá. ou eu nunca prestei atenção Uhum. você falando isso. Deus não te mostra o futuro porque talvez, ou muito provavelmente, você não tem ferramenta no presente para suportar aquela visão do futuro. Tem duas coisas que Deus nos poupa muito. Primeiro, de nos mostrar o futuro completo. E segundo, de nos deixar saber o processo que se precisa viver para chegar nesse futuro que ele deseja. Você fez uma observação importante. É. O futuro completo. Exatamente. Mas ele dá uma visão. Então, se Deus deixar a gente ver, primeiro, o futuro completo, a gente espana, porque a gente não tem ferramentas suficientes e o plano de Deus nunca combina com a gente. Sempre combina com ele. Ou seja, enquanto a gente é imperfeito e ele é perfeito, o plano é tão perfeito que não parece que vai caber numa caixinha tão dificultosa como a gente é. Sim. E segundo, se Deus mostrasse todos os processos que a gente precisaria para viver o propósito, a gente nunca aceitaria o propósito por medo do processo. Por isso que normalmente Deus só mostra o futuro, ou um pequeno vislumbre dele, e deixa a gente se acostumar no processo. Para que quando aquilo que Deus tinha se torne a nossa realidade, a gente entenda que o processo não foi um abandono, foi uma escola de Deus para a nossa vida. Entende? E outra, quando a gente olha da palavra em direção ao propósito, a gente sempre fica pensando no processo. Se a gente souber do processo, a gente não aceita o propósito. Mas todo mundo que viveu o propósito completo, o processo completo, no propósito, olha para trás e diz a mesma coisa, valeu a pena. Porque daí o testemunho já está pronto, entende? Ô Dave, Paulinha, tua esposa. Sim. Você tá aqui na boa. A vida tá boa, a vida tá legal. Pô, tá tudo certo, cara. Tá indo super bem, meu. Pô, eu lanço o livro, vai dar bem. Eu faço o programa na TV, dá tudo certo. A galera acha legal, é bacana. Eu conheço tanta gente legal. Paulinha lá, os meninos, tudo bacana. Aí tu pega um voo. E aí, pô, eu não tô muito satisfeito com a resposta que eu dei. Aí Deus troca uma ideia com você, aquela rajada. E aí, tu, pum, vê uma coisa grandiosa. Aí você conta pra Paulinha. Sempre. Como que ela fica? Ela fica, é muito grande? Eu confio em você? Eu confio na visão? Peraí, Dave, calma lá, fala um pouco mais. Onde que ela fica nessa situação? Ela segue, ela pergunta, ela questiona, ela bota um breque. Como é que é isso, cara? Cara, eu acho que a coisa mais importante que um homem pode fazer na vida é escolher bem a sua esposa. Triste é a vida de quem não escolheu certo. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola, ela destrói. Eu conto tudo pra Paula. Sim. E eu tenho uma bênção, cara, que é, ela sonha na mesma altitude que eu sonho. Muito bom. Ela não me paralisa, ela não menospreza o sonho. Ela, pelo contrário, ela bota tanta pressão naquilo que eu tô crendo que chega um momento que mesmo eu tentando desacreditar, eu não consigo mais. Que ela não deixa. É mesmo. Então, a gente tem agora tudo para viver. A Paula jejua junto, ela ora junto. Tô aqui no meu telefone, se você quiser eu te mostro depois. É uma semana muito pesada por conta de tanta coisa que Deus está fazendo. E eu mandei no nosso grupo e tem um relógio de oração dentro do nosso ecossistema, orando a cada hora por aquilo que Deus está fazendo. E uma das pessoas que está lá no relógio de oração é a minha esposa. Então, sem sombra de dúvidas, cara, eu conto tudo pra ela e ela é a maior agente de influência e impulsionamento dentro de mim, sabe? Porque você falou uma coisa que não é tão fácil assim, não é tão legal. Porque existem as outras vozes, sabe? As vozes que falam contra, às vezes, parecem gritar mais alto do que as que falam a favor. Então, parece às vezes que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. E aí o que tem esse termômetro perfeito, que sabe quando não tá tudo bem, é ela. Que consegue falar comigo de um jeito que ninguém consegue falar. Sim. Porque, sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque nesse momento a turma que tá ouvindo e que tá assistindo tem uma grande parte que deve estar pensando, se é uma esposa, um marido, um parceiro, o que eu devo fazer quando o meu parceiro ou a minha parceira projetar alguma coisa para o futuro grandiosa e que hoje eu percebo que eu não tenho ferramentas para isso? E o inverso é a mesma coisa.
O que eu tenho que fazer com o meu parceiro e com a minha parceira quando eu projeto uma coisa para o futuro e aqui gera, sei lá, confusão, ansiedade, medo? O que você diria para essas pessoas? Tanto a pessoa que está passando por uma situação que não consegue ter a visão e sente com medo, eu entendo, e aquela pessoa que já teve a visão e vê que a pessoa que está do lado está com medo. O que você recomenda para essas duas pessoas? Cara, é muito difícil essa resposta, porque tudo parte da premissa de um relacionamento saudável. Se o relacionamento não é saudável, é difícil você exigir que alguém acompanhe a tua visão se não existe um estreitamento de intimidade suficiente para fazer alguém virar-se de costas e se jogar para trás de olhos fechados. Sim. Sabe? Então eu tenho uma coisa com a minha esposa que ela confia tanto naquilo que eu creio, no Deus que a gente serve, que se eu falar para ela que Deus me deu uma palavra, e mesmo que não haja nenhuma possibilidade de lógica, ela se joga junto comigo. Uau. Então, eu acho que a primeira coisa para você projetar um futuro e ter alguém do teu lado, você precisa ter alguém do seu lado antes de tudo começar. E para que isso aconteça, tem que ter um relacionamento saudável, de intimidade, de confiança. Então, por exemplo, a minha esposa, quando a gente se conheceu, a gente morava... Bom, a gente casou, eu tenho mais tempo casado com ela do que solteiro, né? Vivo, vamos dizer assim, né? Legal. Quando a gente começou a namorar, a gente foi morar numa kitnet. Quando a gente casou, a gente foi morar numa kitnet. Todos os passos que a gente deu, e todos os grandes passos que a gente deu, eu fui o que viu primeiro. Tá. E eu não quero ser machista nisso, mas como um homem da casa, minha esposa confiou a mim. Ela deixou esse poder de ver na minha mão. Ela também tem, mas ela depositou isso na minha mão. E todas as vezes que a gente viveu esses upgrades da vida, antes de dar certo, estava parecendo que estava dando muito errado. Sabe? Então, o teste da pessoa fiel, ela não acontece quando as coisas estão dando certo, mas quando tá dando tudo errado. Certo. Porque é quem persevera com você quando tudo tá dando errado que merece colher junto contigo no futuro. Então, hoje a gente vive uma vida tão melhor do que da onde Deus nos tirou, que eu não consigo pensar em uma outra pessoa para desfrutar da colheita do que senão ela. Lógico. Então, por quê? Porque quando estava dando tudo muito errado e ela permaneceu confiando que eu tinha tomado a decisão certa, que aquilo era de Deus para nós, então hoje é maravilhoso poder dizer isso. Porém, como eu falei, mano, não dá para dar um conselho de dizer o que você faz se o seu relacionamento, antes de qualquer coisa, não for saudável. Pô, muito Sabe, bom. hoje existe um empoderamento de um lado que destrói a masculinidade de outro, quando eu digo empoderamento feminino de um lado, que destrói a virilidade do homem, como existe um machismo sobremaneira que tira o papel circunstancial e, sabe, extremamente importante da mulher. Exato. Então tem que haver um alinhamento, tem que ter uma intimidade real, tem que ter um amor verdadeiro, tem que ter um respeito. Puxa, se a sua esposa não respeita o que você diz, significa que ela não respeita quem você é. Então é muito perigoso isso. Então, como eu fazer alguém sonhar o que eu sonho se ela nem confia em quem eu sou de fato? É muito difícil isso. Muito bom. Entende? Muito bom, cara. Muito bom.